como construir uma conexão real com Deus no dia a dia. Muita gente se pergunta por que sente Deus tão distante. Por que, apesar das orações, das idas ao centro, das palavras bonitas, o coração continua vazio, inquieto, sem direção? E talvez ninguém tenha te dito isso com clareza. A presença de Deus não depende do quanto você fala sobre Ele, mas do quanto você vive em sintonia com Ele. O Evangelho segundo o Espiritismo explica que a verdadeira ligação com o divino não nasce de rituais, nem de promessas, nem de frases decoradas, nasce do estado íntimo do espírito, das escolhas silenciosas, das intenções sinceras, do esforço diário de ser um pouco melhor do que ontem. É sobre isso que este vídeo fala, não sobre teorias, mas sobre como sentir Deus hoje, na sua rotina, nas suas lutas, no meio dos problemas que você enfrenta. Se você tem buscado respostas, se sente que algo falta na sua fé, ou se deseja simplesmente entender como fortalecer sua vida espiritual de forma real, prática e transformadora, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus e, principalmente, a forma como você se relaciona consigo mesmo. A sintonia com Deus nasce das disposições íntimas, não de práticas exteriores. Quando Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus se reconhece pelas obras e não pelas palavras, ele está apontando para uma verdade simples, mas profundamente negligenciada. A ligação com o divino não depende do que mostramos ao mundo, mas daquilo que cultivamos em silêncio dentro de nós. Muitas pessoas acreditam que a conexão com Deus se estabelece por meio de gestos exteriores. Ir ao centro, repetir orações prontas, acender uma vela, participar de rituais. E embora essas práticas possam ajudar, nenhuma delas cria sintonia espiritual se o coração estiver distante. Deus não se aproxima porque você recitou uma prece decorada. Ele se aproxima quando você sente a prece. Quando ela nasce da sinceridade, da humildade, do desejo real de compreender e de melhorar. A sintonia verdadeira surge quando o espírito decide abrir espaço para o bem. É uma escolha íntima, um movimento silencioso da alma que diz: eu quero evoluir, eu quero compreender, eu quero transformar a mim mesmo. E isso independe de cenário. Você pode estar dentro de um centro espírita ou sentado no ônibus, lavando louça ou caminhando na rua. Se o seu pensamento é elevado, se as suas intenções são limpas, se o seu desejo é honesto, Deus está ali. Kardec deixa claro que as vibrações espirituais respondem à qualidade moral do sentimento, não à forma exterior da ação. Isso significa que um gesto simples carregado de amor vale mais do que um ritual elaborado sem nenhum envolvimento do coração. Por isso, a pergunta mais importante não é qual oração eu devo fazer, mas sim, com que intenção eu estou vivendo? O que eu carrego dentro de mim? Meus pensamentos, minhas escolhas e minhas ações estão alinhados com o bem? Porque Deus não se sintoniza com palavras soltas, mas com vibrações autênticas. Ele não responde à aparência de fé, mas à verdade da alma. E essa verdade aparece nos detalhes, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como reagimos aos conflitos, na forma como lidamos com nossas falhas e na disposição sincera de tentar de novo. A conexão com Deus no Espiritismo é um estado interior e começa cada vez que você escolhe agir com bondade, pensar com lucidez e sentir com humildade. É esse movimento íntimo que abre a porta para a presença divina. Aqui está o conteúdo completo, denso e narrativo para o tópico 2, caridade e serviço ao próximo, caminhos diretos para o contato com o divino. Caridade e serviço ao próximo, caminhos diretos para o contato com o divino. No Espiritismo,
A caridade não é apenas um gesto moral. Ela é uma tecnologia espiritual, uma frequência que eleva o espírito, purifica o pensamento e aproxima a alma de Deus de forma direta e imediata. Kardec e os espíritos superiores afirmam repetidas vezes: fora da caridade não há salvação. Essa frase não é um slogan religioso. É uma lei psicológica e espiritual que descreve como funciona a evolução. É ajudando que o espírito se transforma. É servindo que ele se ilumina. É amando que ele se aproxima de Deus. E aqui está o ponto essencial. A caridade não é algo que você faz para o outro. É algo que você faz dentro de si. Quando você decide oferecer paciência onde teria impaciência, compreensão onde sentiria irritação, perdão onde desejaria revanche, você está, na prática, elevando a sua vibração moral, afinando a sua consciência e entrando em sintonia com forças superiores. É por isso que tantos espíritos benefitores repetem que a caridade é o exercício mais direto para sentir Deus, porque ela obriga o coração a sair do egoísmo, e o egoísmo é justamente aquilo que nos isola do divino. A ligação espiritual não se dá por teoria. Ela acontece quando você faz o bem mesmo sem reconhecimento, mesmo sem retorno, mesmo quando ninguém está vendo. A caridade silenciosa, a gentileza espontânea, a ajuda desinteressada, tudo isso funciona como um campo de atração para a presença divina. É como se o Espírito dissesse, através das próprias atitudes: eu escolho ser instrumento do bem. E quando essa escolha é verdadeira, as forças superiores se aproximam, porque encontram terreno fértil. Kardec mostra que não se trata apenas da caridade material. Aliás, muitas vezes a caridade mais transformadora é a moral. O esforço de se calar para não ferir, a decisão de escutar alguém que precisa, o ato de orientar, acolher, compreender, oferecer equilíbrio quando o ambiente está tenso. Esses gestos constroem pontes invisíveis entre a criatura e o Criador. Eles limpam a mente, aquietam o coração e fortalecem o espírito, criando o que os espíritos chamam de harmonia íntima, condição essencial para sentir a presença de Deus. A caridade é, portanto, um caminho prático, não teórico. Quanto mais você doa, mais você recebe. Quanto mais alivia a dor do outro, mais cura as suas próprias feridas. Quanto mais se coloca a serviço, mais se aproxima do sentido mais profundo da vida: evoluir pelo amor. E é por isso que, no cotidiano, a pergunta mais espiritual que existe não é: o que eu devo fazer para me conectar com Deus? Mas sim, quem eu posso ajudar hoje? Porque a resposta a essa pergunta é quase sempre a própria resposta de Deus se manifestando em sua vida. Aqui está um texto denso, profundo e narrativo para o tópico 3, disciplina moral diária, vigilância, autocorreção e esforço no bem. Disciplina moral diária, vigilância, autocorreção e esforço no bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, fica claro que a transformação espiritual não acontece em saltos repentinos. Ela é construída em pequenos movimentos diários feitos com constância, sinceridade e coragem moral. E é justamente por isso que a conexão com Deus depende da disciplina interior. Uma prática que envolve 3 pilares essenciais: vigilância, autocorreção e esforço no bem. A primeira delas, a vigilância, não é uma rigidez externa, mas um estado de atenção contínua às próprias emoções, pensamentos e impulsos. É perceber no exato momento em que nasce um sentimento de irritação, orgulho, inveja ou impaciência e escolher não alimentá-lo. Kardec explica que esses movimentos internos são sintomas do espírito ainda imperfeito que habita em nós, e que a evolução começa quando identificamos tais inclinações
antes que elas se transformem em atitudes. A vigilância funciona como um alarme moral silencioso. Ela evita quedas, previne arrependimentos e mantém a mente em sintonia com o bem. Sem vigilância, somos governados pelas reações automáticas do ego. Com vigilância, passamos a agir como espíritos que desejam de fato melhorar. Mas vigilância sem autocorreção vira apenas teoria. A autocorreção é o ato humilde de admitir as próprias falhas e tomar responsabilidade por elas. É reconhecer quando fomos duros demais, quando julgamos sem necessidade, quando respondemos mal, quando deixamos que a cólera, o orgulho ou o medo falassem mais alto. E, principalmente, é o gesto de tentar de novo, mesmo depois de se perceber falho. Autocorrigir-se não significa se culpar, significa se reorientar. Cada erro detectado e corrigido se transforma em degrau de evolução. E cada vitória íntima, por menor que pareça, fortalece a sintonia moral com as forças superiores. Por fim, vem o terceiro pilar, o esforço no bem. Não se trata de ser perfeito, mas de se esforçar continuamente para agir com mais amor, mais paciência, mais lucidez. Deus se aproxima quando a criatura demonstra, de forma concreta, que deseja crescer. E esse desejo se revela pelas ações do dia a dia. Quando você decide ouvir antes de reagir, quando escolhe ser gentil mesmo cansado, quando tenta compreender em vez de condenar, quando procura ser luz mesmo em ambientes carregados. Esses gestos constroem pontes invisíveis entre a criatura e o Criador. Eles limpam a mente, aquietam o coração e fortalecem o espírito, criando o que os espíritos chamam de harmonia íntima, condição essencial para sentir a presença de Deus. Quando unimos vigilância, autocorreção e esforço no bem, criamos uma disciplina moral que muda a vibração da alma. E essa mudança, silenciosa, diária e insistente, é o que realmente fortalece a conexão com Deus. Porque Deus se sintoniza com quem se esforça, com quem tenta, com quem luta contra o que há de inferior dentro de si. E cada passo, mesmo discreto, aproxima o espírito de uma vida mais harmoniosa, mais lúcida e mais iluminada. Aqui está um encerramento forte, coeso e emocional, seguindo o mesmo padrão dos roteiros anteriores. Conexão com Deus é construção diária. Se existe algo que Kardec deixa claro, é isto. A ligação com Deus não depende de fórmulas, mas sim de escolhas. Escolhas íntimas, escolhas silenciosas, escolhas diárias. Você se conecta com Deus quando vigia os seus próprios impulsos, quando corrige suas falhas sem desânimo, quando decide fazer o bem, mesmo diante de desafios, quando transforma a vida em um exercício constante de compreensão, humildade e serviço. A presença divina não está distante, está exatamente no ponto onde você começa a se transformar. Cada vez que você perdoa, você se aproxima. Cada vez que você respira fundo e responde com calma, você se aproxima. Cada vez que ajuda alguém sem esperar nada, você se aproxima. Cada vez que luta contra os seus próprios vícios morais, você se aproxima. Não existe caminho mais seguro para sentir Deus do que o esforço sincero para ser melhor do que ontem. Se esse conteúdo fez sentido para você, mantenha este impulso vivo. A transformação começa em movimentos pequenos, mas nenhum deles é pequeno para o plano espiritual. E lembre-se, Deus não exige perfeição. Ele só espera que você não desista de crescer.